Olá, meus amigos do canal Panorama. Estou te convidando para poder assistir mais este vídeo, mais esse episódio. Tô sabendo que Serena se meteu numa confusão, conseguiu perder as suas pedras preciosas e ela tem um desafio quase que impossível para conseguir conquistá-las de volta. Será que Serena consegue? Assiste aí e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok? Vamos agora, na continuação de nossa história, o segredo da águia dourada. Serena acordou cedo, antes do nascer do sol. Ela não queria se atrasar, pois sabia que ainda precisava encontrar as 6 chaves que restavam. Apanhando seu alfoge, conferiu se as 4 pedras preciosas que Paul havia lhe dado estavam ali. Em seguida, partiu em busca do seu alvo. Serena voou durante todo aquele dia, parando apenas para se alimentar. Já era tarde e logo iria escurecer, por isso ela precisava voar mais rápido e alcançar um lugar para pernoitar. Por um instante, Serena pressentiu que estava sendo seguida, mas ao olhar para trás, não viu ninguém, a não ser uma águia que estava acenando para ela de uma colina ao lado. Serena deu um voo de acrobacia e se dirigiu até aquela colina para saber do que se tratava. Eu sou Lauro, dono de uma hospedaria. Geralmente fico aqui observando os viajantes para oferecer-lhes abrigo para passarem a noite. Serena achou a ideia de passar a noite numa hospedaria algo aprazível. Lauro levou Serena até a hospedagem. Não havia muitos hóspedes, apenas algumas águias que estavam indo em direção ao sul. Lauro apresentou sua companheira a Serena, dizendo: "Esta é Cat, minha fiel companheira, que me ajuda a servir a refeição para os hóspedes." Cat era simples e muito tímida, enquanto Lauro era bastante apresentável e falante. Após terem degustado uma excelente toupeira, Serena passou algum tempo conversando com Lauro e Cat. Lauro mostrou toda a hospedaria e sua coleção de pedras trazidas da Eurásia e da África do Norte. Serena abriu seu alforje e mostrou para Lauro as pedras preciosas que havia recebido do sábio. Lauro ficou interessado em saber sobre Serena, sua família e o que a fazia voar solitária para um lugar tão distante assim. Serena contou-lhe toda a sua história e a decisão de viajar até o Santuário das Águias. Também relatou sobre a necessidade de encontrar as 7 chaves de ouro e a experiência que tivera com a esperança. Lauro e Cat ouviam atentamente a Serena, admirados da sua experiência e coragem. Lauro havia se interessado pelas pedras que Serena lhe mostrara. Ele costumava negociar com alguns hóspedes viajantes que sempre passavam por ali. Por isso, não hesitou em lançar para Serena uma proposta tentadora. "Serena, eu já fui ao Santuário das Águias", disse Lauro, tentando conquistar o interesse dela pela proposta que ele estaria logo lhe fazendo. E em seguida completou: "E sei onde as 6 chaves que lhe restam estão." Serena se entusiasmou ao ouvir isso de Lauro. De repente pensou na possibilidade de chegar logo ao santuário e descobrir a fórmula que o sábio havia lhe falado e retornar o quanto antes para casa, abraçar a Peter e os filhotes Pérez e Chica. "O que eu poderia fazer para conseguir as chaves e chegar logo ao santuário?" perguntou Serena. "É simples", replicou Lauro. "Tive o cuidado de fazer um mapa e ofereço sempre a todos os viajantes que vão para lá. Você poderia me vender um?" "Um mapa como este não tem preço, Serena. Mas
Podemos fazer uma troca. Dê-me as suas 4 pedras e eu lhe darei o mapa. Serena hesitou por um momento, mas confiava em Lauro e pretendia voltar logo para casa. Por isso, entregou a Lauro seu alfoge com as pedras preciosas, enquanto Lauro foi até o seu quarto da hospedaria para pegar o mapa e entregá-lo a Serena. Serena quase não conseguiu dormir naquela noite. Finalmente, resolveria o mistério da sua vida e voltaria para casa. Levantou-se cedo e se despediu de Lauro e Cate e voou, seguindo a direção apontada no mapa. Naquela manhã, parecia que o sol estava mais escaldante do que antes. Isto tornava a jornada mais difícil e fadigante. Serena voou durante toda a manhã, tentando encontrar os lugares marcados naquele mapa por Lauro, mas não encontrou nenhum deles. Foi aí que ela se deu conta que havia sido enganada. Ao pensar nisso, lembrou-se das palavras do sábio Paulo: sem uma dessas pedras, não será possível você encontrar as 7 chaves de ouro. Ao pensar nisso, Serena olhou para a pedrinha de esmeralda que estava no seu pescoço e lembrou-se de Esperança, o do que ela havia lhe dito. Em seguida, disse consigo mesma: eu sei que errei, mas acredito que posso recuperar minhas pedras. Subitamente, deu meia volta e voou em direção à hospedaria. Ao longe, encontrou Lauro à beira do penhasco, acenando, como de costume, para os viajantes que passavam. Ao se aproximar, Serena vociferou: o que foi que você me fez? Fizemos uma troca. Eu lancei uma proposta e você aceitou. Quero minhas pedras de volta, disse ela num tom agressivo. Isso não é possível. Por que não? Perguntou Serena. Eu as negociei com os viajantes que estão indo em direção ao sul. Faz aproximadamente 1 hora que eles partiram daqui. Se você se apressar, poderá ainda alcançá-los. Serena, enfurecida, saiu em disparada com o intuito de recuperar suas pedras. Ao longe, avistou algumas águias dilacerando um animal que haviam capturado. Ao observá-las, reconheceu que se tratava dos viajantes que estiveram na hospedagem na noite anterior. Ao pousar junto deles, perguntou: vocês adquiriram com Lauro um alforje com 4 pedras preciosas? Sim, respondeu um deles. Pagamos um bom preço por elas. Serena, num tom de voz triste, falou: eu preciso dessas pedras para chegar ao meu destino. Fui enganada por Lauro. E em seguida perguntou: o que eu faço para adquirir de volta as minhas pedras? Eles se reuniram e cochicharam entre si. Depois lhe falaram: há aqui próximo uma velha mina de diamante que foi explorada há muitos anos. Dizem que há uma grande fortuna escondida lá. Porém, ninguém pode entrar ali a não ser aquele que conseguir decifrar o enigma que foi deixado escrito na porta. Se você conseguir decifrar esse enigma, lhe devolveremos suas pedras. Mais uma vez, Serena olhou para sua pedrinha de esmeralda pendurada no seu pescoço e beijou-a, acreditando que poderia recuperar suas pedras. Objetivo, determinação, coragem e persistência. Aceitando o desafio, seguiu aquele bando de aves até a mina de diamante. A mina ficava numa cordilheira, nas ruínas de uma civilização perdida. Os rastros deixados no local denunciavam que muitos bichos haviam estado naquele lugar. Ao lado de uma enorme porta de pedra lacrada, havia a seguinte inscrição: para encontrar o tesouro perdido, despeje 4 litros exatos de areia no orifício da parte inferior da grande porta. Aquele que não colocar a quantia exata pagará com a sua própria vida. Ninguém conseguia revolver aquela enorme pedra.
nem um enorme bando de águias com toda a sua força. Ao que parece, nenhum bicho havia desvendado ainda aquele enigma. O problema é que no local só havia 3 garrafões. O primeiro tinha 8 litros, o segundo, 3 litros, e o terceiro, 5 litros, além de um depósito com areia fina. Os garrafões só indicavam a capacidade total que cabia em cada um deles, não havendo uma marca que indicasse os 4 litros. Também não adiantava trazer algo para medir os 4 litros. Havia rumores de que quem tentou fazer isso teria morrido. Serena precisava de coragem. Se ela errasse a quantidade de areia, poderia morrer. Mas se não tentasse, teria que desistir da viagem ao Santuário das Águias, pois sem as pedras, jamais conseguiria encontrar as chaves douradas. Por isso, pediu ao bando que lhe emprestasse a pedrinha de turquesa que havia lhe sido dada pelo chamado sábio Paulo, com o nome de coragem. O bando, a princípio, hesitou, mas logo resolveu lhe emprestar-lhe, mesmo sem entender por que era tão importante ter aquela pedra consigo naquele momento. Ao receber a pedra preciosa, Serena percebeu que o medo que sentia, aos poucos, ia dando lugar a uma sensação de coragem. Ela pôde enxergar que, se não arriscasse descobrir aquele enigma, viveria infeliz o resto da sua vida, lamentando a sua sorte e culpando aos outros pela sua infelicidade. Serena tinha uma escolha decisiva a fazer: ir em frente ou desistir. Ela escolheu, talvez, aquilo que era o mais difícil: seguir em frente, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Ela estava convicta da sua decisão. Por isso, parou um instante, se concentrou e iniciou a sua batalha para desvendar aquele mistério. Ela lembrou-se que durante a sua infância costumava brincar enchendo alguns vasos de areia com a sua amiga Raíssa. Recordou-se dos truques que Raíssa usava para encher aqueles vasos. Serena encheu o primeiro galão de 8 litros com aquela areia fina que se encontrava no depósito ao lado, e em seguida despejou a areia no garrafão de 3 litros até enchê-lo completamente, ficando assim distribuído. O primeiro, com capacidade para 8 litros, estava agora com 5 litros. O segundo, com capacidade para 3 litros, estava completamente cheio. E o terceiro, com capacidade para 5 litros, estava vazio. Serena respirou profundamente, deixando fluir na sua imaginação, como se naquele momento estivesse brincando com Raíssa. Ela precisava estar bastante relaxada para poder raciocinar. Quando percebeu que estava tranquila, continuou. Pegou o garrafão de 3 litros que estava cheio e despejou tudo no garrafão que estava vazio. O primeiro garrafão, com capacidade para 8 litros, permanecera com 5 litros. O segundo, com capacidade para 3 litros, estava vazio. E o terceiro, com capacidade para 5 litros, agora estava com 3 litros. Serena anotava tudo, enquanto o bando olhava atentamente para o que ela estava fazendo. Continuando, ela pegou o garrafão com capacidade para 8 litros, que estava com 5 litros de areia, e encheu novamente o garrafão de 3 litros, ficando agora assim distribuídos. O primeiro, com capacidade para 8 litros, estava agora com 2 litros. O segundo, com capacidade para 3 litros,
estava novamente completamente cheio e o terceiro, com capacidade para 5 litros, continuava com 3 litros. Serena agia com muita cautela. Um erro de cálculo podia custar-lhe a vida. No quarto momento, ela pegou o garrafão de 3 litros que estava cheio e despejou dentro do garrafão de 5 litros, até completá-lo, ficando agora a seguinte distribuição: o primeiro, com capacidade para 8 litros, permanecia com 2 litros. O segundo, com capacidade para 3 litros, estava agora com apenas 1 litro. E o terceiro, com capacidade para 5 litros, estava completamente cheio. Serena fez novamente os cálculos para ver se havia esquecido algum detalhe importante ou se havia algum erro no seu raciocínio. Agora, ela pegou o garrafão de 5 litros, que estava cheio, e despejou toda a areia no garrafão de 8 litros, ficando agora a seguinte distribuição: o primeiro garrafão, com capacidade para 8 litros, estava agora com 7 litros. O segundo, com capacidade para 3, permanecia com 1 litro. E o terceiro, com capacidade para 5 litros, estava vazio. Serena parava, pensava e anotava todos os detalhes. O bando estava admirado da sua serenidade e como tudo aquilo era tratado por ela com tanta naturalidade. Prosseguindo, ela pegou o garrafão de 3 litros que estava com apenas 1 litro e despejou todo o seu conteúdo no garrafão de 5 litros, ficando agora a seguinte distribuição: o primeiro, com capacidade para 8 litros, permanecia com 7. O segundo, com capacidade para 3 litros, estava vazio. E o terceiro, com capacidade para 5 litros, estava com 1 litro. Serena revisou seus cálculos e percebeu que estava muito próximo de resolver aquele enigma. Pegando agora o garrafão de 8 litros, ela encheu novamente o garrafão de 3 litros, que estava cheio, no garrafão de 5 litros, que estava com apenas 1 litro. Ela deu um suspiro e foi conferir os cálculos. E se você deseja continuar aprendendo dessa história e descobrir se Serena finalmente descobriu o enigma para resgatar as 4 pedras preciosas, para encontrar as 6 chaves que lhe faltam, eu te convido a continuar acompanhando comigo, de segunda a sexta, das 13 às 16 horas, o Panorama no nosso momento de sala de leitura. Panorama 107 apresenta Sala de Leitura.